Nós vamos precisar realizar um reforço aqui dessa laje treliçada com um vão aí praticamente de 7 metros, onde ela apresentou uma leve flexão ali. Vou até mostrar para você que nós estamos marcando aqui, ó, tem uma linha que mostra que houve uma flexão em virtude de alguns detalhes que eu vou narrar para você, e nós vamos precisar entrar com um reforço aqui estrutural dessa laje para garantir 100% a segurança do cliente. Isso eu vou mostrar os detalhes como realizar esse procedimento. Canal Engenharia na Prática. Fala aí, pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elberão. Hoje, para trazer uma situação através de uma visita técnica que nós estamos em uma obra, uma das razões de estar aqui nessa obra é justamente para a gente analisar essa situação dessa laje, uma laje treliçada H12, uma TR12 capa 4 centímetros, né, LT total 12, onde houve uma flexão, né? Houve uma flexão aqui, se você olhar através de uma medição ali, feito de uma medida ali, praticamente você tem ali, ocorreu essa flecha, e isso gerou uma certa apreensão do cliente. Então, quais circunstâncias aqui? Aqui tem, essa laje tem cálculo, essa obra tem engenheiro responsável, a obra também, a obra em si, ela tem um engenheiro responsável, como eu disse, a empresa calculou a laje, mas, enfim, apresentou essa flecha em virtude, talvez acredita que do parte do escoramento pode ter cedido, a capa de concreto um pouco maior. Alguns detalhes influenciaram para que houvesse essa flecha, né? A princípio, como eu disse, há o dimensionamento, há o cálculo, mas talvez no momento da execução, excesso de concreto na capa, a parte ali do solo, chovendo, pode ter ocorrido esse detalhe e ela mexeu. O que nós vamos fazer aqui? Você tem duas opções aqui para trabalhar. Primeira opção que você teria é entrar com uma viga de concreto. Olha, você, por baixo aqui, uma viga de concreto ligando desse pilar a esse pilar, ok? Você tem esse pilar a esse pilar. Inclusive, ele será aumentado, ok? Será colocado um pilar maior aqui, ó. Ele será aumentado em pelo menos aqui uns 20 centímetros dos dois lados, para que esse pilar aqui de 20 por 20 não condizeria com essa viga, ok? Então eu vou aumentar dos dois lados, aumento 20 de cada lado, e aí a gente trabalha com uma viga de concreto, vai ser feito um cálculo aqui de uma viga de concreto para essa carga aqui. Qual a carga envolvida? A carga envolvida aqui é carga da viga, do peso próprio, ok? E a carga da laje. Então, aqui na parte de cima não vai ter regularização, então não tem o piso de regularização aqui na parte de cima, não tem o piso acabado, não tenho parede, não tenho nada. Então eu tenho o peso próprio da viga e eu tenho aqui o peso da laje. Então a carga da laje, nem carga acidental eu tenho, porque ela vai somente ser, ela vai ficar exatamente natural como ela está concretada. Então, e aí você tem uma opção de uma viga de concreto, uma viga, nós vamos calcular ainda, mas provavelmente uma viga em torno de 50 aí, para não ficar tão baixo, para não prejudicar aqui o pé direito dele, né? Senão eu prejudico o pé direito aqui, uma viga de 50. Claro que o cálculo vai provar se, talvez a gente precisa reforçar um pouco mais na armadura positiva, aqui na parte de baixo, para garantir. E a segunda opção seria uma viga metálica, né? Uma viga metálica de fora a fora, aqui uma viga aí de 310, 350, dependendo aí, até menos, uma viga metálica para vencer esse vão aqui. Na verdade, o intuito aqui é o reforço, né? O intuito aqui principal é o reforço, não é segurar a laje. É garantir
que essa flecha aqui, ela não mexa mais. Pode ser que ela estabilize, pode ser que ela não trabalhe, mas a princípio o concreto ele continua trabalhando. E aí a gente colocaria a viga metálica, que ficaria, né, conectada nesse pilar, que, repito, nós vamos aumentar aqui em 20, tá? E daquele lado também uma viga metálica. É um reforço estrutural, pessoal. A gente pode chamar aqui de um reforço de estrutura. Tá certo? Então é isso que poderia ser feito aqui para realmente... O selo aqui não é tão assim evidente no nível que nós estamos, mas assim, para futuramente não apresentar problema, para não deixar o cliente apreensivo, a gente faz esse reforço para garantir a estabilidade, aí para garantir 100%. Né? Repito, por mais que a obra tenha um engenheiro responsável, a empresa calculou aqui, inclusive o engenheiro deu assistência em relação à situação, mas assim, a gente trabalhar com o reforço aqui é interessante para garantir a estabilidade. Agora eu vou mostrar para você como eu calculei essa viga para justamente poder utilizar no reforço. Vou trazer o passo a passo aqui, só para você entender alguns parâmetros. Né? Você já está acostumado aqui no canal, nós já temos vários vídeos onde nós calculamos as vigas biapoiadas, o método do professor Iopanan, nós temos também aí do método do Robert Schust. Então, nós temos cálculos de viga de 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem muito cálculo, aí estou deixando a playlist aqui para você. Então, vamos direto, ok? Nós temos aqui então a nossa viga, vão livre de 7,80. Né? Essa viga aqui é uma viga que tem uma carga distribuída, carga que eu vou explicar daqui a pouco para você. Então essa é a nossa situação quando a gente olha de cima, né? A gente está olhando de cima, então você vê, ó, né, a garagem, né, em torno de 6,10, né? Você tem um distanciamento 7,80. Aí nós temos o pilar, onde vai ser aumentado aqui, como eu comentei para vocês no vídeo, e temos a viga que nós vamos, né, é onde vai ser colocada a viga de reforço. E como a área de influência que ela recebe? O total meu aqui é 6,10, eu tenho até a viga aqui 4, a outro pedaço praticamente 2,10, então eu tenho uma área de influência aqui, só essa viga aqui ela vai ter uma área de influência praticamente, ó, delineando aqui, ó, eu vou até riscar para você aqui, ó, é isso que a viga vai receber, tá? Então praticamente isso aqui é 4, eu tenho uma área de influência aqui praticamente, pessoal, ó, né? Opa, aqui é 1 metro, melhor dizendo, tá? Como se fosse aqui, ó, 1 metro. Então, eu tenho 3 vezes 7,80, tá? Então, essa é a área de influência, essa é a área que nós vamos usar de carga para dimensionar aqui a nossa viga de concreto. Com relação às cargas, você se recorda que geralmente sobre as vigas, nós temos aqueles 6 parâmetros. Por exemplo, o primeiro deles, lajes treliçadas, o peso próprio da viga, o peso da alvenaria, peso do contrapiso, o piso acabado e também do reboco. Okay? Então são 6 parâmetros, geralmente, que nós temos no cálculo das vigas. Nesse caso aqui, nós temos apenas duas cargas incidindo, que vai incidir sobre a nossa viga de reforço no caso. A laje treliçada, que é a nossa TR12, né? LT16 acabada com a capa. Então foi feita a concretagem, não tem contrapiso sobre essa laje, não tem piso acabado. Então é a laje treliçada concretada já com a carga. Ok. Que é o primeiro item, né? 7,80, que é a minha área total, vezes a área de influência, eu tenho 24,18 metros quadrados, 24,18 metros quadrados vezes 240 quilos da laje treliçada, eu tenho 5.000, né? Ó, 5.800 quilos. E aí eu tenho o peso próprio da viga, né? Que é 0,5 vezes 0,15, a minha viga, eu vou mostrar para vocês, vezes, né, o comprimento, vezes 2.500 quilos do concreto armado, 1.463 quilos, né? Eu vou ter um total aqui, pessoal, de 7.263 quilos total. Então, essa é a carga que está incidindo sobre a viga, ok? Eu vou arredondar para 7.500, em favor da segurança aqui, carga acidental, ok?
E aí nós vamos adotar aqui uma viga de 50 por 15, ok? Poderia adotar uma viga maior, mas não há necessidade, porque a viga da frente ela tem 70, mas enfim, eu não quero aumentar tanto a inércia dessa viga aqui também, para não ficar desproporcional. Então eu adotei uma viga de 50 por 15, agora aqui com a nossa carga a gente vai iniciar os cálculos. Com a nossa carga, que eu arredondei para 7.500 quilos, eu divido aqui, para eu achar a carga por metro, eu dividindo a carga pelos 7,80, eu tenho 960 quilos por cada metro, né? Então é como se eu fatiasse cada metro, eu tenho 960 quilos, praticamente quase 1 tonelada por cada metro. Bom, aí eu vou cálculo do momento aqui, que é a carga vezes a distância ao quadrado dividido por 8. Quando eu faço a continha aqui, eu chego a 7.300 quilos vezes metro, ok? Momento por cada metro, né? Vezes metro. E aí eu tenho que passar para centímetro aqui, fica 730 mil quilos vezes centímetros. Bom, aí, tendo meu MK aqui, eu preciso achar se a minha seção de concreto adotada, né? Aquela seção de concreto de 50 por 15, ela passa. Importante, ó, achar limite de compressão. Se a minha, ó, seção de concreto, ela está ok, né? De repente poderia não passar, enfim. E aí nós temos aqui, ó, né? 47 aqui, já achando a altura útil aqui da armadura. Isso aí nós já mostramos em outros cálculos para você que tem dúvida em relação a esse 3 que nós definimos. Então, a nossa área de concreto 50 vezes 15. Eu tenho o meu limite de compressão, MK, dividido pelo BW vezes D ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, eu vou chegar a 22 quilos por cada centímetro quadrado. Bom, aí como é que a gente achou lá? Você se recorda? 22,03 kg por cada centímetro quadrado. Como saber se está ok, se vai passar? Tem essa formulazinha, o C tem que ser menor que o C limite. Uma formulazinha, o FCK vezes 0,14, ok? 250 vezes 0,14, eu vou achar 35 quilos por cada centímetro quadrado. 22,03 é menor que 35, ok? Então, nós vamos adotar aqui, ó, para essa viga, um concreto de FCK 25 MPa. Poderia ser uma situação mais extrema, até adotar um concreto de FCK 30 MPa, mas na obra ali a gente sabe que o de rodar um 30 MPa é bastante complicado, até porque isso aqui é um ponto de reforço, tá certo? Então, adotado concreto FCK 25 MPa para uma viga definido de 50 por 15. Agora nós vamos para o cálculo da nossa área de aço, né? Nosso famoso AS, onde vai definir aqui qual a área de aço da nossa viga tão importante. Acabei não falando no começo, mas esse método aqui é o método de cálculo do professor Iopanã, que nós temos vários vídeos no canal onde nós utilizamos o método do professor Iopanã, onde os parâmetros aqui eu não preciso multiplicar, majorar para aquele 1,4. É algo que muitas vezes as pessoas perguntam por que não foi feita aquela majoração, porque o método já está com os parâmetros aqui, não precisa majorar por 1,4, diferente de outros métodos, ok? Antes, né, para que você não possa perguntar. Então, o AS é igual a 2 vezes o MK sobre o FCYD, o FY aqui é do aço, ok? CA50, então 2 vezes 730 mil por 5 mil vezes 47, eu vou ter uma área de aço aqui, ó, de 6,21 centímetros quadrados. Só para você ter uma ideia, essa área de aço que eu cheguei aqui, eu fiz também pelo método simples. O outro método mais simplificado, até fez em quilonewton por centímetro quadrado, por exemplo, né? E aqui sim, quando ele acha o MD, ele utiliza aqui o MD, né, majorando pelo 1,4, nós chegamos em uma área de aço de 5,56, tá? Ele chegou numa área de aço um pouquinho menor em relação à primeira. É um método simplificado, que eu já mostrei também aqui para você, não preciso repetir, tá? Mas o que nós vamos fazer? Claro, isso aqui é feito de comparação na hora do cálculo, para a gente ter algumas certezas. Vamos adotar aqui, claro, em virtude da segurança, pegar
o AS maior. Agora, com esse AS maior, com a tabela aqui que eu tenho, nós vamos definir as barras aqui da nossa viga. Bom, com o nosso AS de 6,21, eu fiz a seguinte configuração. Você tem várias opções. Primeiramente, como nós temos aqui uma largura de 15, nós temos o cobrimento de 2,5 de ambos os lados, sobra para a gente aqui apenas 10 centímetros para nós encaixarmos as 3 barras. Então, de cara, já vou falar para você, precisa utilizar um concreto com brita zero. Você vai realizar um concreto de 25 MPa com brita zero. Se utilizar brita 1 aqui, vai ter dificuldade. Ainda mais que a concretagem será feita por cima, que daqui a pouco no final eu vou explicar. Então, eu adotei aqui o seguinte, 3 barras de 16 milímetros, quando eu olho aqui na tabela, 3 barras 16 dá 6,03, né? Pouquinho abaixo aí, mais um pouco no limite. O que eu fiz em favor da segurança? Coloquei mais 2 barras de 12,5, que dá um AS de 2,45. Poderia colocar 2 barras de 10 também, que dá 1,57? Poderia também, mas eu, em virtude da segurança, coloquei 2 barras de 12, somadas aqui, né? Eu tenho aqui um AS de 8,48, ficou acima, bastante em favor da segurança, e adotei aqui, ó, 3 barras de 12,5 aqui na porta estribo, até porque o nosso cálculo aqui, né, ele foi feito aqui no momento positivo máximo, nós não engastamos aqui, né, nós não estamos engastando essa ferragem aos pilares, né, o aço aos pilares, sim, estamos trabalhando aqui com o cálculo da ferragem pro momento positivo. Então, essa viga aqui, pessoal, ela tem a seguinte configuração, 50 por 15, concreto FCK 25 MPa com brita zero, estribos 5 milímetros a cada 12 centímetros. Bom, aí você me pergunta assim, poxa, Elber, como é que faz a concretagem de uma viga dessa? Bom, realmente não é simples. Precisa montar a caixaria. Vocês recordam no vídeo que nós falamos, vai ter que aumentar o pilar ali em 20 centímetros de cada lado. E aí você vai montar essa caixaria, fazer o fechamento, e aí você realiza essa concretagem por cima. Porque não tem como fazer cachimbo, porque está muito no limite ali da viga. Então, abre, né? Eu sugeri até para o cliente que faça umas 2, 3 aberturas, uma no meio, 2 nos cantos ali, onde você tem o concreto, sem atingir ali a vigota, tudo. Abre o ponto ali, se eu não me engano, ali foi feito com EPS, ok? Abre aquele ponto ali e você passa o concreto. Você vai mandando o concreto ali, certo? E vai vibrando a viga. É um procedimento, não é simples de executar, precisa ter bastante paciência, mas o concreto ele vai passar por ali. Por isso que precisa ter brita zero, não pode exagerar na água também, e você tem que fazer toda a vibração ali da viga, sentir que realmente ela foi preenchida. Como se diz, 3 aberturas ali é suficiente tranquilamente para você preencher, né, essa viga, tá? E aí sim você tem um reforço. Claro que aqui, como se trata de um reforço, a gente sempre trabalha com um extra aqui, desconsiderando, porque a viga a laje já está apoiada ali naquela outra viga, já tem um outro apoio, a gente meio que desconsidera e trata como uma situação única para que realmente essa viga ela atenda aos parâmetros e realmente a laje não sofra mais, né, aquela flexão como você viu. O reforço, ele sempre tem a finalidade de solucionar e sempre trabalhar em favor da segurança. Tá certo, pessoal? Os cálculos aqui foram rápidos, né? Foram diretos. Você que ainda tem dúvida, você é engenheiro, você é estudante, né, que quer aprofundar, nessa playlist que eu deixo aqui tem vários vídeos passo a passo, bem mais detalhado, como esse que eu fui direto aqui para você. Ok, pessoal?
É isso aí, no canal Engenharia na Prática e no canal Construindo do Zero, você sabe que definitivamente você aprende, hein? Vem comigo!